pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou Poliana Feitosa Eu sou Rômulo Dias. e estamos aqui mais uma semana para compartilhar a palavra de Deus com vocês, a boa semente, né? Gente, vocês perceberam que nós estamos aí com uma nova vinheta? Hoje nós resolvemos testar aqui com vocês para ver se funcionou. Aparentemente funcionou. Espero que vocês tenham gostado e a partir dos próximos dias a gente vai tentar fazer isso. Para tempo também do pessoal ir chegando. E quando também eu vou fazer o corte do vídeo, eu vou saber exatamente onde cortar. E eu corto a partir da vinheta. Enfim, pessoal, já temos 11 pessoas online. Tomei até um susto agora. Fui olhar aqui. 11 pessoas online. A galera tá chegando. Agora caiu, mas a galera entrou. A galera viu a notificação e entrou. Isso é que importa. Isso é que importa. Estou muito feliz que vocês estão aqui com a gente. Ó, primeira pessoa a chegar na live foi Gilceia Galdino. Eu acho que é a primeira vez dela na live com a gente. Eu sei que na lição passada, na aula 2, ela comentou no nosso vídeo, inclusive daqui a pouco eu vou estar lendo nos comentários, né? A gente, semana passada não deu tempo de ler, mas hoje eu vou ler aqui com vocês. Mas enfim, seja muito bem-vinda, Gilceia, Deus te abençoe. Patrícia Camacho, vou botar aqui, esqueci de botar para você ver. Gilceia Galdino mandou, já estou na guarda. Chegou aí primeiro que a Sossô. Então aí, ó, mais uma para competir aqui, para ver quem chega primeiro. Patrícia Camacho comentou a paz do Senhor Jesus. A paz, Patrícia. Inclusive, essa semana que passou foi aniversário dela. Então, um beijo, feliz aniversário. Feliz aniversário, Patrícia. Obrigado pela sua presença, gente. Deus te abençoe. Como é que eu sei disso? A gente se segue no Instagram. Então, se você ainda não segue a gente, corre lá. Ó, vou até botar o slide que tem no nosso Instagram para você conseguir encontrar a gente. O canal é @canal Boa Semente, o meu é @polifeitosa, com 2A no final, e o Rômulo é Rômulo Barba. Muito simples, muito fácil. Rapidinho você consegue encontrar a gente lá no Instagram. E aí a gente acaba ficando presente na vida uns dos outros, né? Porque eu consigo acompanhar um pouquinho de vocês e você consegue acompanhar um pouquinho mais da gente. Então é isso. Patrícia Camacho fez aí aniversário nessa última semana. Deus te abençoe. Sossô chegou aqui, tá aqui com a gente. Ela colocou a paz, casal, a paz, apoiadores. Amei a vinheta. Que legal, que bom que vocês gostaram. Outra pessoa que também fez aniversário por essa semana que passou foi a Mar Porfírio, se eu não me engano. Mar, se você assistir essa live depois, comenta aí embaixo, mas eu acho que sim, ela fez aniversário nas últimas semanas também, então um beijo, que Deus te abençoe. Inclusive, ou foi aniversário de casamento, ou foi aniversário normal. Ela fez aí, a gente se segue também no Instagram. Ela é uma das nossas apoiadoras de muito, muito, muito tempo. Desde a lição do ano passado, ela já era apoiadora, e ela é muito incrível, muito legal com a gente. Então, Mar Porfírio também fez aniversário por esses tempos. Ó, Milena Miranda comentou, hoje consigo ver ao vivo, mas depois volto para fazer anotações. Que bom! Milena Miranda, então provavelmente ela já acompanhava a gente no vídeo e hoje ela está aqui na live. Que legal, muito bom ter você por aqui. Você comentou, hoje está bombando. E aí a Patrícia Camacho comentou, que linda, obrigado. E aí a Sossô está fazendo aquele seja bem-vindo, que sempre tem aqui, né? E aí, ela falou aqui que me deu parabéns lá. Eu mandei pra ela no direct, mas estou falando aqui também, que eu acho que é importante. E aí é isso, gente. O pessoal tá chegando. Gente, ó, Sossô é amanhã. Aí, ó, spoiler. Que legal, muita gente em abril, gente. Ó, no final, o Rômulo vai estar fazendo a oração. Rômulo, faça uma oração especial pelos aniversariantes de abril, que é muito importante. Temos uma galera aí, ó. O aniversário dela é amanhã, que Deus te abençoe, Sossô. Estaremos orando em prol disso também. Ó, gente, muito feliz de ter vocês aqui mais uma semana, muito feliz de estar aqui. Já, ó, dando spoiler da aula de hoje, eu achei muito pregação. Aí eu achei muito a cara do Rômulo. Então eu vou introduzir aqui, vou dar aqui os tópicos iniciais, que é o que geralmente o Rômulo faz. Hoje eu vou assumir esse papel. Vou ficar aqui nos bastidores, vou ficar lendo os comentários, conversando aqui com vocês. E aí o Rômulo vai assumir a frente da lição de hoje. É aquilo, né? A gente tem que se reconhecer e ser humilde de achar que o outro vai ser melhor na aula, vai dar aula de uma melhor forma, em que vocês compreendam, né? Então, eu acho que essa aula é para ele, e aí ele vai estar aqui trazendo para vocês, do jeitinho que eu sei que vocês também gostam. E aí, isso, ó, mais comentário aqui. A Sossô falou que amanhã ela vai fazer 53 anos. Não parece, Sossô, não parece. Que legal.
53 aí, primaveras. Muito bom, não parece, ó. Enfim, vamos lá, Legal. ó. Quer falar, Ron? Fala aí, pode me Falar que legal, né? Eu volto a bater na tecla, né? Que nós temos aí, né? Legal da Sossô, falar a idade dela aí. E assim, é interessante, porque nós temos bem menos idade, né? E ela acompanha com a gente, né? E acha que a gente tem algo importante a passar, algo importante a ensinar. E é muito legal isso. Eu acho que esse tem que ser sempre o espírito do reino, né? A gente está sempre disposto a aprender com o outro, indiferente de idade, né? Eu aprendo muito, por exemplo, eu aprendo com a minha sobrinha de 3 anos de idade, né? E assim a gente vai aprendendo com o outro e tudo mais, é legal. Acho legal, assim, tem tanta gente, talvez, um pouco, talvez, de uma idade menor do que a gente e também de idades maiores. E não é por causa disso que a gente não tem algo a ensinar ou a repassar, né? Então, acho muito legal. Muito obrigado, Sossô, por estar aí. E, novamente, no final, a gente vai estar orando pela sua vida, tá bom? E também pela Patrícia, que já fez aniversário. Todos de abril, toda a galera que fez de abril aí vai receber essa oração. Muito legal mesmo, gente. Tem gente muito mais velhos que nós, né? Eu tenho 22, o Rômulo tem 25 e, e é legal ter vocês aqui no canal, porque também a gente aprende muito. É o que eu sempre falo, a live é o momento que a gente é a grande sala dos professores, então a gente acaba compartilhando muita coisa. Então, os insights que vocês comentam aí nos comentários também nos ajudam a dar as nossas aulas. Então, é uma troca muito boa que acontece aqui. A gente traz um pouco das nossas experiências, do nosso entendimento da palavra, e vocês aí também comentam, trazem apontamento, e aqui a gente vai se ajudando. Então, acho que essa é a grande ideia do canal. Muito legal mesmo ter vocês por aqui. Mas, Milena, seja bem-vinda. Só aproveitar, Milena, seja bem-vinda. Aproveita que hoje você está ao vivo aí com a gente, interaja com a gente, né? O que você não pode fazer nos vídeos ali na hora. Então, hoje é o dia. Então, interage aí, quando botar alguns pontos, algo interessante, comente aí, que a gente vai estar lendo e vai estar interagindo com você também. Comente de onde você é também, muito importante para a gente saber de onde que você está assistindo a gente. Na aula passada teve aqui um momento muito legal, porque teve algumas pessoas que as igrejas eram muito perto, do mesmo setor, né? Então, foi muito legal acompanhar aqui esse momento da live. Caramba, eu também faço parte, não sei o quê, da Debrais, aí tinha várias pregações da Debrais, então, muito legal mesmo ter esse momento, onde a gente sabe um pouquinho de onde que vocês são. O senhor comentou aqui, ó, já sei que hoje eu vou chorar com a ministração do Rômulo. Ele tem um jeitinho muito especial de falar. Todo mundo fala isso, gente. Todo mundo fala isso. É uma mistura de ensino e ministração. E, realmente, ele tem feito muito isso, né? Ele é assim na vida. Então, toda vez que ele fala, parece uma pregação. Então, anda junto o ensino e a ministração. Então, acho que vai ser uma aula muito legal. E é uma aula muito tocante também. Então, acho que por isso que vai ser uma aula diferente. Vamos lá, ó. Time de apoiadores. Gente, como vocês sabem, esse quadrinho já está lotado. E aí, por isso que eu abri esse novo quadro. Chegou mais gente. Se eu não me engano, a última pessoa que chegou essa semana foi Cíntia Cristina Lúcio. Ela comentou que domingo ela teve que dar aula e ela correu para fazer essa questão, correu para o site para se tornar apoiador e receber o material. Então, se você, assim como ela, é nova nessa empreitada de ser professor, faça como ela, né? Entra aqui embaixo no link, Boa Semente Jovens, e você vai estar recebendo o slide que a gente... Gente, mais gente fazendo aniversário em abril, já vou falar sobre isso. A gente entra aqui embaixo no link, se torna apoiador, você vai estar recebendo tanto os materiais da live, que é o slide, e você também vai receber o material didático, onde tem um plano de aula, questionário, dinâmica e aprofundamento. Então, como vocês sabem, esse projeto ele tem a ver com o nosso casamento, que está cada vez mais próximo, né? Cada vez mais perto. E aí, esse propósito, esse projeto surgiu nesse sentido. Então, quando você apoia, quando você contribui para esse projeto, você está contribuindo diretamente para o nosso casamento, que é o nosso maior projeto aí desse ano. Então, além de apoiar, você também vai estar recebendo esse material. Então, muito obrigada a todos que têm feito parte desse projeto, que já fizeram e não fazem mais, e que estão agora, né, ou as pessoas que estão agora nesse cargo de professor, nessa função de professor, ou de líderes também. Nós temos aqui no canal uma grande quantidade de professores que também são líderes de jovens, e aí reaproveitam o material também. Então, muito legal ter vocês por aqui. Muito obrigado mesmo por apoiar. Quero agradecer também as pessoas que estão sempre mandando mensagem no WhatsApp para mim. Eu não sei como é que é pro Rômulo, que o Rômulo também está no grupo do WhatsApp. Outro ponto importante, nós temos o grupo do WhatsApp. Basta entrar aqui embaixo na descrição
que você vai achar o número. Não tem nem um bannerzinho aqui, mas se você entrar na descrição, você vai achar o número do WhatsApp. É através do grupo que a gente conversa mais sobre, que a gente troca figurinhas. Tem um dia específico que eu abro o grupo, vocês falam mais, a gente, né, tenta se ajudar com relação a diversos pontos. E aí é isso. Mas, enfim, entra no grupo que você vai achar o meu contato, vai achar o contato do Rômulo, e eu tava falando. Eu não sei se isso acontece também com o Rômulo, mas muitas pessoas vêm até mim e falam o quanto o canal tem sido fundamental, o quanto as nossas aulas têm ajudado essas pessoas a produzir uma aula de qualidade. Então, a gente fica muito feliz, a gente fica com o coração, assim, muito, muito alegre. Se eu não me engano, a Nair Vieira da Marciano também chegou essa semana aí, que passou, e é muito legal ter vocês por aqui, né? Muito obrigada, com certeza vocês têm ajudado muito nesse propósito, nesse projeto, né, Romulo? Isso aí, gente. Agora eu vou ficar um pouco chateada, que a Poliana falou aí que volta e meia alguém fala com ela. Ninguém nunca falaram comigo. Ninguém nunca mandou uma mensagem, mas eu acho que tem algo importante, porque, tipo assim, são muitas pessoas no grupo e quem manda mais mensagem é você. Eu não mando mensagem no grupo, né? É aberto, acho que só para os ADMs, né? Aí a Poliana já manda mais mensagem, então fica mais fácil de achar o número dela do que o meu. Então talvez seja por isso, mas eu estou lá no grupo, tá bom? Quem conseguir achar meu número lá no grupo lá e me mandar mensagem, tá a mesma foto que a gente bota aí no início do vídeo. Quem manda mensagem, eu vou falar o nome na semana que vem. Aí, ó, ciúme, ó o ciúme. Mas eu acho que é por isso. Meu nome fica logo lá em cima e a galera acha com mais facilidade. Mas eu tenho certeza que os agradecimentos que vem pra mim é pra nós dois, é pro canal, enfim. Sim, tô brincando. Sem É só ciúme. uma brincadeira. Sem ciúme. Muito legal mesmo, gente. Muito obrigada por apoiar esse projeto. Vocês têm sido peça fundamental. É o que a gente sempre fala. No início, não é a nossa pretensão alcançar tantas pessoas quanto nós temos alcançado, né? Sempre o apoio diretamente de grandes canais, de grandes pessoas, né? De grandes pessoas que estão ali de frente. Mas a gente acabou chegando aí na casa de vocês e vocês estão aqui conosco, e isso já é motivo de bastante alegria. Muito obrigada de coração. Agora eu vou ler os comentários aqui, deixa eu passar antes dos professores em movimento. Eu vou passar aqui, ó. Milena Miranda comentou que ela é do Rio de Janeiro, Assembleia de Deus Torre Forte, Ministério de Madureira, o mesmo que nós aqui do Rio, né? Faça aniversário também em abril, Rômulo, anota. Tem muita gente aqui em abril que faz aniversário, anota os nomezinhos para você orar no final. Tá bom, pode deixar. Milena, Solange, Amar, eu não tenho certeza, mas você bota também, porque eu sei que ela fez algum aniversário de alguma coisa aí por esse dia. Mar Porfírio, que também é muito importante trazer essa oração para vocês, ó. Só comentou, a parte do Senhor, Milena, cadê os meninos desse canal? Gente, exatamente, ó. Calango sumiu, Israel também, cadê Israel? Cadê Calango? Cadê Fábio? Cadê Jânio? Cadê... Meu Deus, é muita gente. Cadê Ezequiel? Mas quem, gente? Fica aqui na live com a gente. Ezequiel... Tem um que é flamenguista também. Gente, é muita gente pra lembrar o nome, mas tô sentindo falta. Se você tiver online aí e não comentou, deixa pra tocar na tua vida. Brincadeira, vai tocar não. Você comentou, ó. Fica triste não, Rômulo, nós também te amamos. Ouviu? Amém, muito obrigado, gente. Amém, amo vocês. Ó, quadro de hoje, professores em movimento. Juntos somos mais fortes, Betel, conectar mais. Hoje nós temos a presença da Celiane. Celiane é uma das professoras que tá sempre me mandando mensagem no WhatsApp também, a gente tá sempre conversando sobre. Ela é uma professora muito engajada com a escola dominical, ela tá sempre buscando trazer mais coisas. Também é apoiadora do canal, então um beijo, muito obrigada pelo apoio. E aí ela mandou uma fotinha da sua classe, muito legal, a classe ali bem cheia, bastante bíblias, bastante caderno, ela é sempre muito engajada. E aí ela colocou para mim, essa mensagem que tá no slide, ela mandou para mim no WhatsApp. Nesta semana temos um propósito para colocarmos em prática. Será usar essa frase abaixo, a frase eu vou ler daqui a pouco. Através do meu comportamento, minha fala e minhas atitudes, pois Cristo é imutável. No domingo vamos contar a experiência nossa sobre isso. Então a frase que ela estipulou foi: o quanto eu tenho mudado por Cristo. E aí é isso, ela botou a parte do Senhor Jesus, passando para agradecer por tudo. Vocês são bênçãos e têm me ajudado demais. Que legal, gente. Olha esse desafio que ela criou. Ela estipulou uma frase e essa frase tinha que impactar eles ao longo da semana. E no domingo eles iriam conversar sobre isso. Gente, olha que legal.
essa dinâmica que ela criou, essa estratégia que eu tenho certeza que Deus deu a ela. Então, Celiane, um beijo. Muito ansiosa pela essa aula de domingo. Espero que você também me mande feedback deles, né? Do que essa frase impactou na vida deles, o que trouxe de mudanças na vida deles. Muito legal mesmo. Um beijo. Deus te abençoe. Muito legal, né, Romulo? Muito legal, gente. E, novamente, faça o seu melhor nas condições que você tem. Então, tá aí, né, mais um exemplo. Muito legal saber que em cada cantinho, né, do Brasil aí, né, por enquanto a gente ainda não tá alcançando o mundo, né? Ou melhor, talvez tenha gente que veja o vídeo legendado, né? Ah, não, é verdade, nós temos pessoas aí realmente da Europa, aí é verdade. Eu tô falando assim, outros idiomas, né, talvez. Mas ficamos muito felizes, assim, de ter pessoas engajadas, e é isso que o reino precisa, né? De pessoas engajadas, fazendo o seu melhor nas suas condições. Então, é sobre isso. E cada um fazendo um pouquinho, junto nós somos cada vez mais fortes. Então, meus parabéns aí. É isso. Isso, a Claudete também, ela sempre manda para mim, eu faço questão de colocar aqui no slide, que ela é também uma professora muito comprometida, ela sempre manda as fotinhos lá, eu vejo que ela prepara com carinho as aulas delas, então também um beijo, Claudete. Se eu não me engano, a Claudete, ela é de São Paulo, não vou ter certeza, porque é muita gente, mas eu acho que ela é de São Paulo, sim, então um beijo, Claudete, que o Senhor continue te abençoando, eu acho que ela não consegue estar nas lives de dia de terça, mas depois ela assiste, ela sempre comenta também, então um beijo, que o Senhor continue te abençoando cada vez mais. Vamos à aula? Já passou aí 16 minutos. Vamos lá. A gente sempre fala que vai ser rápido, né? Pois é. Você vai na introdução para depois começar? Como é que a gente vai fazer? Eu posso introduzir, porque como você vai dar mais hoje, eu vou só introduzir, vou ler os objetivos, esses pontos assim, tá? Então, gente, chegamos aí a mais uma lição 3, a humanidade de Cristo. Se você está chegando agora no canal, esse slide é um slide resumo. Toda aula eu gosto de chamar atenção para isso, porque é um slide que vai falar um pouquinho sobre o objetivo dessa revista, o objetivo dessa lição e dessas lições também vão vir. Deixa eu fechar aqui, porque o Bolt está latindo. Dá para ouvir o Bolt? Bem pouquinho. Deixa eu só fechar aqui. Tá. Voltei. Oi? Não, eu achei que tinha ido lá embaixo, fechar. Tá dando pra ouvir o barulho do ventilador aqui, o meu ou não? Não, eu não tô ouvindo, não. Comenta aí, pessoal, como é que tá o áudio da live de hoje. Bom, se você tá chegando agora no canal, esse slide é um slide de resumo. Inclusive, esse texto que está no slide, você encontra no site da Betel também. Então, se você quiser ver com mais definição, quiser estudar um pouquinho mais, no site da Betel, e o Romulo disse que na própria revista dos professores também aparece esse resuminho. Então, muito importante você, professor, olhar todos os detalhes da sua revista, não é só pegar e ler a lição, não. Você tem que olhar tudo. Um ponto que a gente não aborda na revista, a gente não aborda na live, é a questão do subsídio para o professor. É algo que a gente ainda não consegue trazer para a live, porque senão fica muita coisa realmente, mas eu espero que você leia, não passe direto e estude um pouquinho também sobre o subsídio que aparece na revista dos professores. Eu estou falando dos alunos, então eu não tenho subsídio, só tenho o que aparece para os alunos mesmo. Mas, enfim, é importante que você leia aí em casa, faça o trabalho de casa e leia. Bom, lição 3, a humanidade de Cristo. Tópico 1, Jesus plenamente humano. Tópico 2, autor da salvação. E tópico 3, a vitória de Cristo. Como eu disse, a lição de hoje ela está uma pregação, né? Quem quiser pregar sobre isso vai ter o esboço completo, porque a revista ela fez esse favor de trazer todos os tópicos bem explicados, de uma ordem assim, com bastante clareza, para que você entenda, os alunos entendam, ou a igreja, se você for pregar sobre isso também, vai acabar conseguindo entender. Então, texto de referência se encontra lá em Hebreus 5 ao 10, versículo do dia. Por isso, vou ler aqui, tá na minha mão. E tá outra versão, hein? Outra versão que tá ali no slide. É uma versão diferente da que tá na revista, mas eu vou ler aqui da revista. Pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo.
Você está falando diretamente sobre Jesus, né? Verdade aplicada. Jesus participou da condição humana em sua carne, tais como fragilidade e limitações, bem como passou por tentações. Contudo, nunca pecou. Cadê? Momento de oração, oremos para que diante de um mundo apóstata, nos tornemos cada vez mais dependentes de Cristo e de sua graça. Então, esse é o motivo, esse é o objetivo da oração de hoje e também vamos orar também pelos nossos aniversariantes de abril. Objetivo da lição: apresentar a condição humana de Jesus. 2. Mostrar o resultado da obra salvífica. E 3. Explicar as consequências da vitória na cruz. Introdução. Apesar de ser Deus, Jesus se fez completamente humano para cumprir o plano de Deus e nos socorrer nas adversidades. Ponto-chave. Por ter se feito homem a si mesmo, Jesus pode nos socorrer e nos salvar. Vai lá, Rômulo, é contigo. Amém, gente. Então vamos lá. Poliana passou a bola para mim, né? E eu realmente tinha gostado bastante dessa lição, então a gente vai comentar bastante aqui, tá bom? Vou tentar ir botando vários pontozinhos assim importantes, né? Fazendo de uma forma bem detalhada, para não realmente parecer apenas só uma pregação, mas ela precisa conter o ensino também para quando você for repassar para os seus alunos. Óbvio que, gosto de sempre frisar aqui, algo que desde o início a gente fala. Nós damos a lição aqui para vocês, repassamos a lição aqui, como a ideia de uma sala dos professores, como a Poliana sempre fala, mas vocês não têm a obrigação de repassar a aula exatamente igual, né, uma cópia do que a gente faz aqui. Você pode pegar os pontos mais cruciais e se você enxergou algo que possa ser acrescentado, você vai passar para os seus alunos da melhor forma possível, na linguagem deles, da forma como você se comunica com eles. Mas aqui nós fazemos esse papel realmente de passar o máximo de conteúdo para vocês. Por isso também que as nossas aulas têm ficado muito grandes. Se você for ver, a primeira aula aí deu 1h40, quase 2 horas. Eu e a Poliana, a gente tem estudado aí melhor como é que a gente vai fazer isso, né? Tá ficando muito grande. Então a gente está pensando em desenrolar a aula em, no máximo, 1 hora, sabe? Eu acho que é um tempo legal para a gente conseguir repassar. Mas isso aí são umas conversas que a gente gosta que vocês coloquem nos comentários, para a gente saber qual é a melhor forma que vocês preferem, tá bom? Enfim, dito isto, vamos lá. Você vai ver que essa lição está bem dividida em 3 partes, como é sempre feita todas as lições, né? O tópico 1, tópico 2, tópico 3. O tópico 1, ele dá, se você já reparou, né? Ele fala ali sobre a primeira frase do objetivo da lição. Qual é a primeira frase? Apresentar a condição humana de Jesus. É por isso que fala o tópico 1.1 sobre um Deus que se fez humano, e o tópico 1.2 sobre sofrer a morte, ou seja, 2 condições da humanidade de Jesus que aconteceram. Então vamos lá. Tópico 1 vai falar assim, ó, Jesus plenamente humano. Em seu ministério terrestre, Jesus viveu uma vida humana, plena, participando do sofrimento, da fragilidade e das restrições de uma vida árdua de abnegação e entrega ao plano de Deus. E lá na introdução que a Poliana já leu, vai dizer que apesar de ser Deus, né, 100% homem e 100% Deus, Jesus se fez completamente humano, ou seja, Jesus não é humano por metade ou por algo do tipo, não é 50% humano, 50% Deus. Ele é 100% humano e 100% Deus. Então aqui nós temos uma clássica menção aqui, e levando diretamente que quando Cristo se faz humano, ele se faz semelhante a nós. Claro que ele não pecou, como nós somos pecadores, mas ele se faz semelhante. Ou seja, eu não posso apontar para Jesus e falar que ele só conseguiu porque ele era Deus. Não, porque ele se fez completamente humano. Ele estava na mesma condição que nós aqui. Ele era Emmanuel, ele era o Deus conosco. E ele cresceu, ele sofreu algumas coisas, assim como nós vamos ler agora no tópico 1.1, mas que você entenda que ele só não conseguiu apenas por ser Deus. Ele é Deus? Amém, é Deus sim. Só que ele estava na mesma condição que nós, mas mesmo assim ele não conheceu pecado. Mesmo assim ele se despiu da sua glória, viveu aqui semelhante a nós e não conheceu o pecado. Isso é muito importante a gente já entender para introduzir a aula e a gente conseguir colocar um início, um meio e um fim em toda essa história dessa lição. Amém? Então vamos lá, gente. Tópico 1.1. Se fez humano. A Poliana falou que tinha separado alguns versículos. Eu queria até te perguntar se é nessa pegada do tópico 1 ou não. Qual era os versículos que você tinha separado? Então, vou te mostrar.
Getsemane, são versículos que tratam a fragilidade. Então, vou só passar rapidinho para você ver se são esses, aí eu volto depois. Getsemane, crucificação, morte de Lázaro e deserto. Então, depois eu volto. Tá ótimo, tá ótimo. Eu acho que... Bota do Getsemane de novo, por favor. Esse texto está em que evangelho? Mateus 26. Eu acho que isso aqui não tá muito bom. Era esse um dos que eu ia pedir para você colocar. A gente vai nesse no final, tá bom? Esse aí não tá nesse tópico 1.1. Acho que você pegou de referência mesmo, mas não tá no tópico 1. Mateus 26, Enfim, vamos lá, gente. Deixa isso daí pro final, tá bom? Tópico 1.1. Se fez humano. Vou ler, né? Porque essa aula tá uma boa explanação aqui, então a gente precisa ler os tópicos para poder dividir as ideias certinho. Se fez humano. Antes de ser humano, de se fazer humano, Cristo já existia como o verbo de Deus. Primeiro ponto aqui. Nós já lemos aí, né, lá em João, quando fala que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada daquilo que foi feito se fez. Ou seja, Cristo já estava antes de tudo. Cristo não começou a existir como um ser para a eternidade como nós. Cristo sempre existiu. Cristo é um ser eterno, espírito eterno. Então, assim, ele não tem um início, assim como Deus também não tem um início. Então, é algo de difícil compreensão para a gente, porque tudo a gente acha que precisa ser criado de alguma coisa. Deus não foi criado, Deus sempre existiu. Assim como o verbo, que é o Filho unigênito do Pai, sempre existiu também, não está na mesma condição que nós. Isso é muito importante a gente entender. E o verbo estava com Deus. Cristo, Jesus não começou a existir na sua forma humana. Ali começou a vida de Jesus. O verbo estava com Deus, o verbo sempre existiu. Tudo coisa que a gente já comentou nas aulas passadas. Mas escolheu se esvaziar, essa palavra aqui é interessante, de sua glória para cumprir o propósito divino. Esse se esvaziar é algo muito interessante, a gente já coloca aqui um ponto já para a gente começar a diluir essa ideia. Num mundo onde tantas pessoas querem somar, como tantas pessoas querem ser alguma coisa, nós temos Deus, Filho unigênito do Pai, se esvaziando de sua glória, ou seja, um Deus que se fez humano. Então ele se tira a condição de Deus para viver um tempo na humanidade, na sua figura humana, ou seja, nós temos Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, se esvaziando da sua glória para habitar juntamente conosco. Olha só que interessante. Num mundo onde nós queremos ser alguma coisa, onde nós queremos pregar e ser reconhecido, onde nós queremos cantar e ser reconhecido por alguma coisa, onde nós queremos pastorear, gravar um vídeo e ser reconhecido por algo, Cristo, sendo Deus, unigênito do Pai, se esvazia de toda a sua glória e já gira diretamente. Nós entendemos uma coisa. No reino de Deus, a gente não precisa de meritocracia, nós não precisamos alcançar algo e ser reconhecido por alguma coisa. Nós temos o próprio Deus, se esvaziando de sua glória, podendo continuar se sentado no seu trono, à destra de Deus, sem a necessidade de vir sua figura humana, mas ele se fez isso, por amor a nós. Ou seja, então por amor nós devemos pregar, por amor nós devemos cantar, e por amor nós devemos entregar algo para alguém. Nunca precisa ser para ser reconhecido de alguma forma, ou para que a glória venha para mim. Não é sobre mim, é sobre ele. É o primeiro ponto que nós precisamos entender e que a gente consiga ir diluindo isso na aula. Vamos lá. Jesus viveu uma vida simples, em uma família humilde, em um povoado na região da Galileia. Aqui nós temos agora vários versículos, né? Alguns do que a Poliana separou aí também, retratando sobre a humanidade de Jesus. Aqui o sentido simples é algo interessante, ele veio de uma família humilde, é por isso que os judeus da época, os mestres da lei, os fariseus, não conseguiam reconhecer ele como filho de Deus. Como é que esse homem, que fala que é o Messias prometido, vem de uma família humilde, uma família que não vem de uma alta classe para estabelecer um reinado físico, porque era o que eles esperavam, um reino físico, né? Palpável ali, mas ele veio estabelecer um reino espiritual. Por isso que a condição de Jesus, ele vindo de uma família simples ou talvez rica, não importava nesse momento, porque ele não veio estabelecer algo físico, ele veio estabelecer algo espiritual, um reino espiritual que ele estabeleceu e que nós fazemos parte ainda hoje. E aqui nós temos algumas menções. Mateus 2,23, que fala diretamente sobre o seu nascimento simples. Participou de festas lá em João 2,2, né? Nós temos vários relatos aí, ele participando da festa, a própria festa ali de casamento, quando ele transforma água em vinho, é uma festa de casamento que ele estava participando. Imagina aí, Jesus ser convidado, né, pela sua festa, estar ali na sua figura humana,
habitando ali na sua festa. Seria muito interessante. Mas, nesse momento, nós não temos a figura humana de Jesus. Eu e a Poliana, nós convidamos Jesus para estar espiritualmente ali. Nós sabemos que ele está à destra de Deus, mas o Espírito Santo em nós, né, faz com que Deus esteja presente ali naquele lugar. Então, isso é muito importante. Nós estamos próximos aí do nosso casamento e nós sabemos que o principal convidado é Cristo, né? É sobre isso. Entristeceu-se, né? Tá lá em João também 11:35, fez amizades, você vai ver que o próprio discípulo tinha um vínculo muito legal com os discípulos, inclusive já deixa aí uma menção à série The Chosen, não sei se muitas pessoas conhecem, eu já assisti a primeira temporada, queria assistir a segunda, Poliana tem algo para falar, queria assistir a segunda, mas ainda não tive oportunidade, mas é muito legal, falei. Inclusive, o Israel, ele faz um trabalho muito legal com os jovens dele. Eles assistem junto as temporadas. Então, no Instagram deles, eu acompanhei um pouquinho e vi que eles assistem as temporadas juntos. É só a terceira, se eu não me engano, tá saindo a terceira, eu não sei. Eu sei que eles assistem juntos. Eu acho que eles assistiram a terceira juntas. Acho que a outra eles não assistiram ainda, mas eu achei isso muito legal, gente. Porque às vezes a gente quer marcar estudo bíblico, e às vezes, quem é que vai dar aula? Quem é que vai trazer o estudo? Gente, tem uma série que vai retratar os tempos de Cristo, muito bem produzida, com pessoas ali que levaram muito a sério essa questão da palavra. Então, a maioria ali se não todos, são cristãos, de fato. Então, é uma filmagem diferente, é um roteiro diferente, é uma pegada diferente. Então, o Romulo já tinha falado sobre isso desde o ano passado, se eu não me engano, sobre essa série. E aí, ver que vocês estão assistindo juntamente com seus jovens é muito legal. Então, só rapidinho. Não, mas é muito, muito legal mesmo. E essa série retrata muito sobre a humanidade de Jesus. Eu acho muito legal quando ele está ali com os discípulos e tal, faz uma piada ou algo do tipo, e você vê que a gente às vezes não encara dessa forma, acha que tudo era muito, sabe, muito, muito bem regrado ali. Não, gente. Jesus, ele tinha senso de humor. Você vê ali os discípulos ali sorrindo, com as suas, às vezes, uma encrenca um com o outro ali. Você vê que são pessoas, eram humanos, né? Foram escolhidos, mas eram humanos também. E essa série retrata muito bem, ao meu ver, a humanidade de Jesus. Não tive a oportunidade de ver tudo ainda, é uma época muito corrida da minha vida, mas fica aí a indicação, né? A série The Chosen é muito legal. Claro que tem pontos ali que na Bíblia não está sendo bem retratado, mas você precisa entender que é uma como é que fala? É uma filmagem. Assim, eles precisam incrementar a história. É uma produção cinematográfica. Eles precisam incrementar a história para que dê um contexto melhor, sabe? Às vezes a pessoa fala, poxa, mas ali a Bíblia não está escrito isso. Gente, mas desde que não venha ferir a lealdade ali do texto, eu acho que vale a pena para que um novo convertido talvez entenda melhor a história através de um olhar mais ali visual, né? Enfim, fica aí a indicação. Fez amizade, dormiu, isso aqui foi engraçado, dormiu, tá lá em Marcos 4:38, Jesus dormiu, estava na sua figura humana, participou da condição humana em toda a sua plenitude, exceto, esse é o ponto principal, o pecado original, está lá em 2 Coríntios 5:21. Nós sabemos que o pecado original se origina ali em Adão, quando ele peca ali naquele momento, ele come do fruto que não era para ser comido, e basicamente a humanidade começa a descender ali de um pecado. Quando Jesus não participa do pecado original, é porque ele não participa de pecado algum. Por isso que em 2 Pedro 1:18 vai dizer que Cristo, que não foi coisas corruptíveis, como o prato ou ouro que ele já dá a vossa boa maneira de viver, mas por traição de Deus vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. 1 Pedro 1:19. Precioso sangue de Cristo como um cordeiro imaculado e incontaminado, ou seja, um cordeiro perfeito e sem contaminação, porque nele não se conheceu o pecado. Então nós temos Cristo aí diretamente mencionado como um cordeiro perfeito, e é o que a gente vai comentar um pouquinho mais ao decorrer dessa lição. Mas enfim, ele não participa de pecado algum, porque ele era um homem, um ser, mesmo na sua figura humana, sem mácula. E aqui ele continua dizendo, né? Como humano ele também foi tentado, está lá em Mateus 4:1-11, e ao ser vitorioso, ele é capaz de ajudar todos aqueles que são tentados também, né? Aqui a famosa tentação, onde o diabo tenta Jesus e tudo mais, você já conhece bem a história. Mas o que eu coloquei aqui é um Deus humano e a humanidade de Cristo. Aí a gente agora vai para o Getsemane, né? Que eu queria usar esse texto aí, não está mencionado aqui, né? No Getsemane, mas eu acho muito legal. Eu vou ler aí com vocês, aproveitar o slide que a Poliana fez. Fragilidade aí no Getsemane. Mateus, ou melhor, calma aí, antes para eu não conduzir a lição sozinho. Você quer falar de algum outro versículo antes desse? Eu queria finalizar com esse.
Não? Não, pode falar. O que eu tenho pra falar são os comentários. Já tem bastante comentário. Aí você finaliza e eu já vou pros comentários. Tá ótimo. Então vamos finalizar o tópico 1.1. Fragilidade. No Getsemane, Mateus 26, 36 ao 39, né, tá aí mencionado. Vamos aos versículos. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Olha só, ele se entristece e sente uma angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais para adiante, postou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, se possível, afaste de mim esse cálice, contudo não seja feita como eu quero, mas sim como tu queres. Ou seja, em algumas traduções, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Esse texto é muito interessante. Muitas pessoas que não condizem, né, com a mesma fé que nós, que não vivem a mesma fé que nós, vai falar que Jesus por algum momento hesitou ali, né? Pensou por algum momento não morrer pela humanidade. Eu não entendo assim a fidelidade do texto e eu quero passar para vocês, não o meu ponto de vista, mas aquilo que a doutrina e aquilo que a gente acredita. Aqui, basicamente, mostra o ponto ápice da humanidade de Cristo. Ou seja, ele estava no seu corpo físico, assim como eu sou aqui, né, palpável nesse momento, no meu corpo físico. Se você me ferir, vai sair sangue, vai acontecer alguma coisa. Ali, Cristo estava na sua figura humana também. E assim como eu e você, nós nos entristecemos, nós choramos, nós sorrimos, assim Jesus também estava na sua figura humana, 100% homem. Sabe o que diz aqui na introdução? 100% homem, completamente humano. É assim Jesus também naquele momento. Então, naquele momento, ele sente a sua angústia. Ele sente ali naquele momento que o corpo dele físico passaria por diversas coisas que ele precisaria fazer e precisaria passar até o momento de morrer na cruz do Calvário. Só que até o momento de morrer na cruz seria um processo. Ele seria ali naquele momento seria machucado, seria zombado. Então, por todos esses processos, ele iria passar e ele sabia disso. Cristo não hesitou por aquele momento, mas a figura humana, o seu corpo humano, naquele momento ali, mostra a humanidade de Cristo e mostra que ele passaria por todas essas coisas. Então eu, no meu ponto de vista, diretamente aquilo que a gente acredita, eu não acredito que Jesus hesitou naquele momento, porque a obra já estava sendo consumada muito antes. Vou botar o versículo que a gente sempre baseia aqui, Apocalipse 14, se eu não me engano, 14 é algum versículo, agora não vou lembrar o certo, mas fala que Cristo é o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, se ele é o cordeiro imolado antes da fundação do mundo, não houve hesitação no sacrifício de Cristo. Ou seja, por algum momento ele não hesitou. Não houve esse receio de não morrer pela humanidade. Mas nesse momento se mostra a humanidade de Cristo, no sentido de que o corpo dele passaria por muitas coisas. E ele entende isso, ele se entristece, e ele fala que, se possível, né, afastasse dele esse cálice, porque ele passaria por vários momentos até a sua morte. Mas ele fala que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, é isso, né? O ponto crucial do Getsemane é você entender que ali era um Deus, a humanidade de Cristo. Cristo se fez homem. E nesse texto aí, nós apontamos diretamente a humanidade de Cristo e vendo que o corpo dele passaria por muitas coisas e que ele, sim, nesse momento, ele sente o teor de tudo que ele iria passar. Então, vale muito a pena. Eu acho que esse versículo todo crente deveria examinar muito bem. Eu sei que para repassar ele é um pouco difícil, eu tive também um pouco de dificuldade para repassar, mas vale você ler, vale você trazer esse texto aí na sua lição, né, no domingo. Vale muito a pena você comentar com os seus liderados e perguntar para eles também o que eles entendem desse texto, e aí você começa uma discussão, né? Discutir sobre o assunto, vale muito a pena. É sobre isso, tópico 1, para mim, mostra muito a humanidade de Jesus, e o ponto ápice seria Mateus 26, 36, no Getsemane, Jesus ali, um pouco antes de ser crucificado. Muito bom, muito bom. Eu gosto que você vai falando, você vai me dando conteúdo para eu dar aula no domingo, então... Vou falar um pouquinho mais sobre isso à frente, porque o pessoal tem uns comentários igualzinhos. Mas, enfim, eu acho que você resumiu bem o tópico 1.1 sobre o se fazer humano. E eu acho que a palavra para esse tópico, mais do que fragilidade, mais do que essa questão humana, é a questão da empatia. Vamos ler aqui rapidinho o que significa empatia? Segundo o Google, né? Empatia. Capacidade de identificar com a outra pessoa,
de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer e de aprender de modo como ela aprende. Essa parada de sentir o que ela sente foi exatamente o que Jesus passou. Uma coisa é você falar assim, vocês podem suportar a fome. Eu falar isso, vocês podem suportar a fome. Eu nunca passei fome. Vocês podem suportar uma coisa. Eu nunca passei. Mas Jesus, o próprio Deus, se fez homem, se esvaziando, né, da sua grandeza, da sua glória, se fez homem, passou por tudo aquilo para falar que sim, a gente é capaz de suportar. Não através das nossas forças, porque a gente sozinho não somos nada, mas através do próprio Deus, através do próprio Espírito Santo, que é o nosso ajudador. E, então, eu achei que você trouxe muito bem explicado, já fiz as minhas anotações e eu espero que você que está assistindo a live também esteja fazendo. Mas os comentários aqui estão bombando, eu vou passar aqui, porque tá muito legal aqui ficar acompanhando, ó. Patrícia Camacho, lá no início, só que não deu tempo de passar. Eu cheguei a botar no slide, só que aí eu achei que ia se desconcentrar, aí eu tirei. Mas enfim, ela falou, na minha igreja temos um revezamento de 3 professores. Olha que bênção isso. E cada domingo um aplica a aula e esse domingo é ela, né? Então ela amou o tema. Muito legal, gente. Meu sonho é ter 3 professores para poder revezar. E aí você, querendo ou não, você descansa um pouquinho mais. Mas que legal, Patrícia. Deus abençoe a sua igreja. E ela comentou, que lindo este material, ansiosa já. Obrigada. E aí, ó, quem apareceu aqui, ó, Bruno Lima, a paz do Senhor, povo de Deus. A paz, Bruno, esqueci de falar seu nome, mas também você é muito especial aqui pro canal. Aí, ó, você perguntou cadê os meninos? Estão aparecendo. Patrícia Camacho comentou, nossa, não tinha pensado nisso. Meu Deus, quanta verdade. Nesse mundo que muitos querem e não importa como Jesus se diminuiu por nós. Naquela parte você estava falando um pouquinho sobre o próprio Cristo ter se esvaziado, né, ter se tornado homem. Eu achei muito legal esse ponto, também fiz várias anotações sobre. Carla Mota está aqui com a gente, Pai do Senhor, que bênção, falou aqui de Pernambuco, e dei domingo essa dica da série para os jovens. Primeiramente, um beijo, Carla, Deus te abençoe, tá aí, ó, falando diretamente de Pernambuco, e que legal ter trago essa dica dessa série, que realmente é muito legal e ajuda muito os nossos jovens a compreenderem a palavra. Não só os jovens, tá? Eu acredito que também tem um público muito grande de pessoas que já estão ali, tem uma idade avançada e que, por vezes, né, não entendiam algumas nuances dessas passagens e, através da série, estão conseguindo compreender melhor. Então, realmente, muito legal. Você comentou, falando sobre esvaziar, temos que entender que só pode encher um recipiente, o nosso corpo, se ele estiver vazio. É necessário nos esvaziarmos de nós para dar lugar para Deus. Ó, forte, amém. Vocês estão aí, essa ligação. Gente, muito legal, muito forte. Vou deixar aqui, ó, você que está assistindo a live, depois, olha esse comentário, que maneiro. Anota, bota nas suas anotações, eu estou aqui fazendo as linhas. Bota aí, porque é muito legal. A Sossô está inspirada hoje. E aí a Patrícia comentou, é forte, Sossô. E aí ela comentou, tem gente que quer ser cheia de Deus sem nem se esvaziar do velho homem. Muito bom, Sossô é bênção de Deus. Muito legal, já vou anotar tudo. Milena Miranda comentou, Jesus experimentou tudo da vida humana, mas não tinha pecado. Exatamente, a lição vai falar um pouquinho sobre isso ainda. Sossô comentou, jovem, ela lançou a pergunta, porque o Romulo que tem essa mania, né, de lançar a pergunta no meio da lição. Ela lançou aqui nos comentários. Jovem, o quanto você tem se esvaziado de si para se encher de Deus? Muito legal. Anotem essa pergunta e façam para os seus alunos. Sossô aqui está dando o roteiro pra gente. E aí ela falou que é paz. E também chegou mais uma pessoa muito especial, Mariana Souza. Mariana também, a gente se segue no Instagram. A paz do Senhor, meus irmãos. Cheguei, estava na igreja. Que bom. Que bom ter você aqui. Ela comentou, aqui na igreja são 4 professores, gente. Que isso? E nesse domingo é ela também. Gente, que igreja é essa de vocês? Me passa o contato aí, porque que legal ter tantos professores assim, né? E poder revezar. Poxa, muito bom, porque aí você tem um respiro, né? Você consegue ali estudar com mais calma e tudo mais, se preparar antes. Poxa, muito legal. Se acontecer um imprevisto, o outro pode assumir. Gente, muito legal mesmo. Deus te abençoe, Mari. Carla Mota comentou, amém, Deus abençoe vocês. Um beijo, Carla. Adila Oliveira, eu acho que é nova aqui no canal. Se não é, me perdoe, mas eu acho que com o tempo eu vou gravar seu nome. E ela colocou aqui, ó, Adila aqui, a paz a todos. A paz, Adila. Seja muito bem-vindo ao canal. Que Deus continue te abençoando a sua igreja. Inclusive, manda aí de onde você é, que a gente quer muito saber. E essa Sossô tá aqui, ó. Paz, Mariana. E aí, essa Sossô comentou, na minha igreja só eu dou aula.
compartilhamos aí do mesmo sentimento. E aí a Mariana comentou que ela é da Assembleia de Deus. Muito legal, todos nós, né? E é isso, vai lá, Rômulo, senão não vai dar tempo, porque é muita coisa, muitos comentários, mas eu gosto muito quando vocês comentam, e aí eu tô aqui ó, tentando organizar esses comentários. Comenta aí, pessoal. Não, mas é legal, vale a pena, esse momento aqui vale a pena. E, pra gente finalizar esse tópico, gente, imagina, né? São coisas que a gente às vezes não para pra pensar. Mas Cristo, gente, assim como ele habitou aqui, ele também nasceu em algum momento, né? Jesus nasceu, Jesus já foi um recém-nascido, Jesus ele já teve 2, 3 anos, né? Que minha sobrinha tem, que tá começando a aprender a falar um monte de coisa, tá? Por algum momento ele precisou aprender a falar, vocês não são disso. O próprio Deus tendo que aprender a falar, né? Aprender a junção ali das sílabas, ele depois se tornando talvez mais menino, mais garoto, brincando ali na rua. Gente, Jesus se fez homem, se fez humano. Então ele já teve 10, já teve 18 anos, já teve a sua adolescência, 20, 25. Jesus já teve a minha idade, entendeu? E ele ainda nem tinha começado ainda o seu ministério. Gente, isso é muito forte, né? Então, é um Deus que se fez homem e ele esteve na mesma condição de nós, mas não provou da condição do pecado. Então, isso é muito forte, né? O tópico 1.1, acho que a gente conseguiu criar uma boa introdução aqui, né? E agora a gente vai, então, podemos, né? 1.2. Eu falei de você, né, que para mim o ponto ápice ali da humanidade de Jesus era o Getsemane, né, quando por algum momento o corpo dele mostra a sua fragilidade e tudo mais, porque ele estava como homem, né, um corpo de carne, mas o 1.2 vale muito a pena a gente frisar aqui que o ponto ápice talvez na verdade não seria esse, mas sim ter morrido, porque Deus não morre, né? Jesus, né, sendo Deus ali no corpo onde ele não estava ainda na condição humana, ele nunca morreria de uma forma física porque ele era Deus, ele estava acima da morte. Mas quando ele se torna homem, ele está na mesma condição de nós. Então, Cristo ter morrido, você já parou para pensar nisso? Cristo morrer é o maior ponto da humanidade de Jesus, porque ele provou da morte mesmo sendo Deus. Mas a história não acaba aí, ele ressuscita depois. Mas é um ponto interessante, né? Ele sofreu a morte. Vou fazer uma indicação de conteúdo aqui. No Instagram da minha igreja, AD Senador Camará, tem um vídeo do meu pai, ó, o dono do canal, falando um pouquinho sobre isso. Não exatamente sobre o que o Romulo falou, mas essa questão de vencer a morte. Ele vai fazer uma analogia entre a morte de Lázaro e essa questão sobre Jesus fala ali para as pessoas. Não sei se você viu esse vídeo, Rômulo. Você chegou a ver? Se você não viu, gente, acessa o Instagram lá. Através do meu, você acha o Instagram da igreja. Mas ele fala um pouquinho sobre essa questão onde Lázaro tá ali, morre, e aí Jesus manda desatarem ele. E aí, de Jesus? Quem foi que desatou Jesus ali naquele momento quando ele passa pela morte? E a Bíblia vai dizer que não só desataram Jesus, aí a gente fica aí o suspense, mas a gente sabe quem foi, mas também as ataduras foram colocadas, dobradas e organizadas. Então, só uma indicação de conteúdo, tá lá no Instagram. Legal, não, vale a pena comentar. E aí o ponto ápice talvez seja realmente o próprio Deus se passando, né, pela morte, morrendo uma morte de cruz. Então aqui vamos ler o tópico. As Escrituras afirmam que o salário do pecado é a morte, né, nós bem sabemos isso. Entretanto, Jesus não pecou. Por que ele passou pela morte? É uma pergunta que a revista faz, mas se você parar para pensar, ela não vai responder aqui, ela vai responder no tópico 2. Então vamos segurar essa informação daí e vamos para o próximo ponto para a gente responder depois. O próprio Cristo afirma que a morte não tinha poder sobre ele, somente ele poderia oferecer a sua vida e tornar a tomá-la de volta. Olha só que interessante. Por mais que ele morreu, a morte não tinha um poder sobre ele. Ele quis morrer. Olha só que interessante, gente. Olha que doideira. Cristo quis morrer. Se o inimigo tentasse apenas matar ele por si só, por uma condição, não seria possível, porque ao mesmo tempo que ele era homem, ele ainda era Deus, né? Ele era 100% Deus. Então vai dizer aqui em João, né, 10, 17, 18, que ele só provou da morte porque ele quis provar. Ele se fez pecado por amor a nós e morreu uma morte de cruz. Ou seja, nem o inimigo nunca conseguiria apenas matar o Senhor. Cristo precisaria querer isso também, precisaria morrer uma morte de cruz. Então, é um interessante. Quem tá comentando. Você tá comentando, né? Eu sempre acho que é o teu pai comentando. Porque aparece a foto dele. Mas ele se entregou, exatamente isso. Ele quis morrer uma morte de cruz, por amor a mim e a você.
Então, olha só, gente, que interessante. Ele não foi apenas obrigado, não foi apenas Deus falando, ó, você vai ter que ir lá, e Jesus, né, cruzando os braços, falando, poxa, vou ter que fazer isso mesmo, pai. Infelizmente, você vai ter que fazer, filho. Não, não é sobre isso. Cristo nos amou primeiro. Ele quis morrer uma morte de cruz e ele quis salvar a minha e a sua vida, porque nós estávamos numa condição de pecado, do pecado original de Adão, onde nós estávamos distantes de Deus e Cristo nos religou a Deus. Essa é a ideia da religião, é nos religar a Deus. Cristo, a gente não pode botar apenas que ele é o evangelho no sentido de uma religião. Cristo, ele é tudo. Cristo, ele é o próprio evangelho. É quem nos religou a Deus. Então, a nossa religião é Cristo. Cristo morreu uma morte de cruz, Cristo nos religou a Deus e Cristo nos deu a oportunidade de nos achegarmos a Deus novamente. Então, isso aqui é muito forte. Ele quis morrer uma morte de cruz, ele quis oferecer a sua vida e ele mesmo se entregou por amor a nós. Isso é muito importante. Vamos continuar falando aqui. O finalzinho do tópico 1.2 vai dizer que sua fidelidade ao plano de Deus é de completa entrega, de modo que derramou seu sangue e entregou seu espírito ao Pai como oferta agradável a Deus, vindo a morrer. Cristo partilhou de nossa humanidade até a morte, nos amou além da própria vida. Olha só que interessante, nós temos um homem, né, um Deus que se esvaziou, que se fez homem e morreu por amor a nós. E o próprio revista vai dizer que nos amou mais do que a sua própria vida. Então, quando Cristo se dispõe da sua glória, está nessa condição humana e prova uma morte de cruz por amor a nós, é por amor. É o que vai dizer o ponto crucial aqui, que precisa ser por amor. Ele se esvazia por amor, onde nós vivemos o evangelho, que eu falei no tópico 1.1, onde nós queremos crescer, né, para ganhar visibilidade, para ser visto pelas outras pessoas. Cristo se esvazia por amor. Então, nós devemos também cantar por amor, nós devemos pregar por amor, nós devemos gravar um vídeo de uma escola dominical por amor. Não é para ser reconhecido, não é para que você me olhe e dê um tapa nas minhas costas ali, né, dê 3 tapinhas nas minhas costas e falar, você está fazendo algo certo. Não é sobre isso, nós não nós devíamos querer a aprovação das pessoas. Você é semelhante, é homem igual a mim, eu não preciso de uma aprovação sua, eu preciso da aprovação de Deus, que me criou e que me colocou nesse solo corruptível para viver e conhecê-lo. Então, o tempo que eu tenho aqui é muito importante para conhecê-lo. Eu não estou aqui para ganhar visibilidade, eu estou aqui para conhecê-lo e fazer dele conhecido. Então, é um ponto muito crucial e esse Deus provou uma morte de cruz por amor a mim e a você. E isso é muito importante. Ele se ofereceu como oferta agradável a Deus, né, vindo a morrer. E esse ponto é um ponto muito interessante e volta a pergunta que a gente colocou aí para agora responder no tópico 2. Entretanto, Jesus não pecou porque ele passou pela morte. E aqui nós temos agora a resposta no tópico 2. Acho que a Poliana se ausentou um pouco. Queria que ela falasse um pouquinho dos comentários de vocês, mas eu não tenho como ver. Ela que monitora aí tudo certinho. Vou começar o tópico 2. Se tiver algo importante que ela venha comentar, a gente volta, tá bom? Sem nenhum problema. Mas é isso. Termina com uma pergunta, né? Coloquei no tópico 1.2. Entretanto, Jesus não pecou porque ele passou pela morte. É que no tópico 2 nós temos a resposta. Tópico 2, autor da salvação. Em Gênesis 3,15, vemos a afirmação do texto que em uma promessa feita por Deus, logo após a queda do homem, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Olha só, nós temos, novamente, sabe aquela ideia de que as promessas eram feitas e Cristo veio para cumprir as promessas? Aqui nós temos no Antigo Testamento, naquele momento do pecado de Adão, falando que da descendência dele nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Aqui nós temos uma clássica menção, novamente, já mostrando, né, apontando para Jesus. Também um texto, por exemplo, aproveitando aqui, incrementando aqui a nossa aula, o texto quando Abraão leva Isaac para o sacrifício, e Isaac veio, tá tudo aqui, tá tudo certinho aqui, mas cadê o cordeiro que haveria de morrer para a gente oferecer um holocausto ao Senhor? E aí, né, Abraão fala que Deus proverá o cordeiro. Se você é fácil, né, se você é capaz de reconhecer o final das histórias, Cristo provê o cordeiro, porque Isaac não morreu, né? Ele, por algum momento, Abraão levanta ali, né, a sua faca, vamos botar assim, para matar Isaac, e falam, né, alguns estudiosos, que no coração
de Abraão, ele realmente havia matado Isaac, porque ele estava a ponto de apenas acabar ali, mas no coração já havia se concretizado. Mas Deus interrompe ali aquele sacrifício e fala que não era mais necessário. Mostra-lhe um outro animal e ali aquele animal é sacrificado. Olha só que interessante. Deus não permite que Abraão sacrifique o seu único filho por oferta, mas Deus não foi capaz de fazer isso. Ele foi capaz de fazer isso, não foi capaz no sentido de querer que Abraão fizesse o que ele mesmo fez. Ele proveu o cordeiro, assim como Abraão falou para Isaac, Deus proverá o cordeiro, ele proveu Cristo. É por isso que João 3,16, né, vai dizer lá que Cristo, né, ele é o cordeiro unigênito, ele é o filho unigênito de Deus. Então, como filho único, Deus nos oferta ele. E, na verdade, ele quis esse sacrifício, ele se entregou por amor a nós. Então, Deus não permite que Abraão sacrifique Isaac, mas ele mesmo sacrificou seu filho por amor a nós. E isso é muito forte, né? É muito forte. Eu terminei o tópico 1.2. Eu queria ver se tinha algum comentário aí você se ausentou, aí eu não sabia se alguém tinha interagido com isso. Pode porque começou a descarregar o tablet e correr atrás do carregador, mas eu ouvi aí um pouquinho. E eu acho que o problema é no carregador, por isso que tá dando ruim. Mas enfim, eu achei outro e consegui. Os comentários que foram feitos até agora, né? A Patrícia Camasso comentou: cada trimestre um jovem tem que dar aula, assim descobrimos novos talentos, uma leve pressão. Muito legal essa dica aí, é muito bom. Botar o aluno ali naquela posição de professor para descobrir o talento e para também que eles valorizem, né? Tipo, e para que eles vejam que não é uma tarefa fácil ser professor. E talvez aí, desperte esse amor por dar aula. Então, muito legal essa dica aí. Quer dizer, não é uma dica, mas fica como dica aí para quem está assistindo. Muito, muito bom mesmo, A Dila Oliveira comentou: sou de Cabo Frio, sempre assisto a live depois, mas hoje eu consegui chegar ao vivo. Que legal, Adila, muito bom. Muito bom ter você por aqui hoje na live. E aí, a Milena comentou, né, quando você estava falando um pouquinho, ele nos amou além da própria vida. Eu anotei exatamente isso. É o finalzinho, né, do tópico que tá dizendo sobre isso. Ele nos amou além da própria vida. Muito legal. Pode continuar. E aí fica a pergunta: será que nós temos amado ele além da nossa? É uma grande pergunta aí que fica pra gente responder. Cristo nos amou mais do que a sua própria vida, mas talvez a gente tenha amado mais a nossa do que a dele. Isso é muito forte, gente. Deveria ser recíproco, né? Mais algum comentário? Não, é porque você falou sobre isso, e eu não sei por que esse versículo ele entrou na minha cabeça hoje, mas é Mateus 16, 25. Até achei aqui para falar certinho, né? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Não sei por que esse versículo ficou na minha cabeça hoje, aí agora fez total sentido, né? O porquê que isso ficou na minha mente. Muito bom. É isso aí, gente. É sobre isso, é sobre não querer ganhar a vida, né? É no sentido de a gente entender que o que a gente tem aqui não se compara ao que a gente terá no futuro, né, com ele. Então, a partir do momento que eu considero essa minha vida aqui como uma vida, o próprio Paulo vai falar sobre isso, né? Agora eu não vou lembrar certinho o versículo, mas ele fala sobre isso. Agora eu não vou lembrar, mas tem um jogo de palavras muito legal, que ele fala que tudo que ele aprendeu, ele considerava como esterco. Agora eu não vou lembrar, se você puder depois dar um Google aí, só vai lembrar desse versículo. Mas ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que tudo aquilo que ele aprendeu, ele considerava como esterco. Agora eu não vou lembrar certinho. Mas é sobre isso, é sobre a gente entender que o que nós temos aqui pode sim ser uma vida boa, é o tempo que nós temos para conhecer a ele, é o tempo que nós temos para criar uma família, criar um laço com pessoas, e é o tempo que nós temos para conhecê-lo. Mas isso aqui não se compara com o vindouro, com aquilo que a gente teremos juntamente com ele. Achou aí ou não? Achei. Filipenses 3:8. Vou ler na versão da Bíblia King James. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Amém, tá vendo? Ganhar Cristo é o que mais importa. Na caminhada que nós temos aqui, de vamos chutar alto, pelo menos uns 90, 100 anos no máximo,
É o tempo que nós temos para conhecer a Deus e o tempo que nós teremos para louvá-lo, mesmo com as dificuldades que nós temos hoje, que a nossa carne enfrenta. Então, quando nós estivermos para sempre com Ele, já vai estar tudo certo. Mas o tempo onde nós devemos provar o nosso amor por Ele é aqui, mesmo onde as condições são adversas, onde o barco maneja ali ao contrário, e é difícil viver uma vida centrada em Cristo. É o momento que nós temos que realmente nos render a Ele e viver por amor. É sobre isso. Enfim, gente, esse é um pouquinho do tópico 1.2 que a gente finalizou lá. Eu já entrei no 2, mas continua essa ideia daí, né? A ideia de ele se fez, né? O pecado, ele se fez pecado por amor a nós. E eu já li o início, né? Do tópico 2, e aí no finalzinho, no próximo parágrafo, vai dizer assim, ó: em Cristo, o plano da salvação chega ao seu ápice, de modo que Jesus se ofereceu a Deus como cordeiro puro. Essa palavra é muito importante, vale a pena você sublinhar aí na sua revista, cordeiro puro, santo e imaculado, que foi o que eu comentei também lá no início, né? Imaculado, a ideia de sem mácula, sem pecado, um cordeiro perfeito, né? Para a remissão dos nossos pecados. E o final do tópico 2 vai dizer que a promessa feita no jardim se cumpre em Cristo. Ou seja, nós temos aqui... gente, isso é muito bom. Nós temos aqui, novamente, uma menção daquilo que haveria de ser cumprido em Cristo. Ou seja, eles aguardavam esse Messias que iria cumprir tudo aquilo que foi falado. Isaías vai falar sobre a crucificação de Jesus antes de Jesus ser crucificado, antes do tempo dele vir em carne. Então ele vai dizer que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e nós temos Isaías descrevendo o sacrifício de Cristo antes de Cristo ser crucificado. Gente, isso é muito interessante e isso é muito forte. É muito forte. Em Cristo se cumpre todas as promessas que foram anunciadas no Antigo Testamento. Nesse momento aqui, nós estamos lendo o Novo, nós estamos entendendo, né, um pouco mais, mas a gente acabou de passar por uma revista, né, dos livros históricos, e tinha uma penca de versículos que mostrava e apontava para esse Salvador que viria, para esse Messias que haveria de cumprir tudo aquilo que foi predestinado e foi falado no Antigo Testamento. Ou seja, Cristo cumpre detalhadamente aquilo que foi anunciado sobre ele. O Cordeiro, né, perfeito de Deus. Deus proveu o Cordeiro. Deus proveu Cristo por amor a nós, e Cristo morreu e se entregou como oferta, né, e como remissão dos nossos pecados. E por que esse Cordeiro puro? Porque ele haveria de morrer, justamente porque ele precisaria cumprir o processo de remissão da humanidade. Quando Adão peca, Deus ele não é pego de surpresa. Ah, nossa, Adão pecou, o que eu vou fazer agora com tudo que eu criei? Não, gente, Deus não é pego de surpresa. Existe algo que é colocado, vou pedir para a Poliana dar um Google aí. Escreve aí, Poliana, significado de presciência. Presciência. Vai falar um pouco mais sobre essa condição de Deus, que é o único que sabe sobre essas coisas, que é o único que é sabedor de todas as coisas. Queria que você lesse aí para a gente, por favor. Presciência. Significado de presciência, conhecimento do futuro, previsão. Ou seja, previsão. Deus, ele não é pego de surpresa, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Sabe a ideia do livre-arbítrio? Gente, depois comenta aí se eu estou viajando muito. Mas é porque acho que vale a pena a gente complementar bem a aula. Sabe a ideia do livre-arbítrio? O livre-arbítrio não é para Deus, né? O livre-arbítrio é para nós, porque Deus, ele sabe de tudo que a gente vai escolher. Deus, ele sabe de tudo. A gente falou aqui que ele não está na mesma condição de tempo que nós vivemos pelo Cronos, ele vive pelo Kairos, ou seja, é muito diferente. Deus, ele não é pego de surpresa. Quando Deus nos dá o livre-arbítrio, ele nos dá a condição de escolher o que a gente quiser, mas ele já sabe o que a gente vai escolher. A ideia do livre-arbítrio não é, caramba, ele escolheu aquilo que Deus pensando, né? Ele escolheu algo que eu não estava esperando. Não, não é sobre isso. Ele sabe de tudo, ele é sabedor de todas as coisas. Existe algo que está em Deus, que é a presciência, a ideia de conhecimento futuro. Então, quando o homem peca ali no jardim, Deus, ele sabe do processo que haveria de ser feito, né? Cristo é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, porque antes da fundação do mundo, antes de Deus criar o homem, ele já sabia que o homem iria pecar. Isso é muito forte. E ele já tinha um plano de remissão que haveria de ser cumprido no segundo Adão, em Cristo Jesus. Então, é sobre isso. E por que essa ideia? E por que Cristo haveria de morrer? A gente agora vai entrar no tópico 2.1, né? Vamos lá. Tópico 2.1, seu sacrifício vicário. O culpado deveria pagar o preço pelo pecado por causa da justiça de Deus. Antigo Testamento, a gente comentou sobre isso aqui. Para todo o pecado haveria de ser feita uma
um cordeiro sem mácula, sem pecado, um cordeiro perfeito, que não poderia ter ausência de alguma deficiência ou algo do tipo, precisaria ser perfeito para se cumprir um sacrifício perfeito. Então, era necessário que para todo pecado houvesse uma oferta pelo pecado, né? Uma remissão, no sentido de um cordeiro puro e imaculado para morrer por aquele pecado que você haveria de cometer. E aí você oferecia um holocausto a Deus, e aquele sangue daquele animal, de certa forma, fazia a remissão dos seus pecados. Tudo isso se cumpre em Cristo. E a gente continua falando, né? Sem o sacrifício de Cristo, a humanidade estaria entregue ao próprio destino, sendo condenada à separação eterna de Deus. Porque Adão fez isso, ele separou a gente de Deus e era necessária uma religação, do qual eu já comentei. Jesus, o justo e inocente, se colocou em nosso lugar na cruz para sofrer a punição pelos nossos pecados e a separação de Deus. É muito interessante aqui que vai falar novamente que ele estava no nosso lugar. Porque eu e você não morrem na cruz do Calvário, né? Porque eu e você não tivéssemos oferecido um sacrifício a Deus, né, naquele momento ali, a remissão dos nossos pecados fossem feitos. Porque eu e você somos pecadores. Nós não somos um cordeiro perfeito. Nós temos o pecado, nós temos uma mancha que foi colocada lá em Adão. E mesmo o ser humano que se acha o mais perfeito possível, é pecador e é semelhante igual a nós, porque está na condição do pecado no Antigo Testamento, quando Adão pecou e nos colocou distantes, né, de Deus. Eu coloquei aqui uma pequena ilustração, mas Deus criou o homem para se relacionar com ele, criou Adão, Adão peca, e assim como há uma separação, que eu estou tentando exemplificar aqui para vocês com a minha mão, há uma separação, e nesse momento, quando Adão peca, ele se distancia de Deus, por isso que ele se esconde naquele momento, e em Cristo acontece a ligação novamente, e nós temos a oportunidade de nos achegarmos a Deus, aquilo que nós tínhamos perdido no Antigo Testamento, lá no pecado de Adão. Então, voltando a essa ideia, ele se oferece em nosso lugar porque ele era o cordeiro perfeito, ele era o cordeiro sem mácula, sem pecado, incontaminado, ele era o único que poderia oferecer um sacrifício perfeito. Se eu e você morresse na cruz do Calvário, seria uma morte em vão, porque eu não sou capaz de salvar a sua vida, você não é capaz de salvar a minha, porque nós estamos na condição de pecado e nós somos seres pecadores. Quem não conheceu o pecado foi Cristo e foi o único capaz de oferecer um sacrifício perfeito a Deus. É isso. E um ponto muito interessante aqui, né? Morre em nosso lugar pelos nossos pecados e a separação de Deus. Eu sempre tive uma pulga atrás da orelha que ficava pensando, por que Deus fala naquele momento, né? Cristo fala, Deus meu, por que me desamparaste? E aí naquele momento eu ficava pensando, poxa, será que por um momento Deus se afastou de Jesus? Por causa disso aconteceu o sacrifício e tudo mais? Porque Jesus está perguntando para Deus por que ele havia desamparado, se o sacrifício já era algo necessário. A separação de Deus é justamente pelos nossos pecados. O que separa Jesus nesse momento, quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? É diretamente menção a, por um momento, né, naquele momento ali na cruz do Calvário, ele morre em nossos pecados. E os nossos pecados trazem esse afastamento de Deus. Então, quando ele se faz pecado por amor a nós, ele se afasta de Deus por um momento, porque o pecado foi capaz até de afastar o Filho de Deus do próprio Pai. E isso é muito interessante, isso traz um peso muito grande sobre o pecado. Às vezes a gente encara como algo, não, é uma condição que a gente erra ali, pede perdão a Deus, só que não precisa ser dessa forma, não pode ser dessa forma. Tem que ser algo que nós devemos realmente recalcular a rota. E isso eu falo para você, para mim primeiro, porque primeiro bate aqui, falo para vocês, porque é algo que a gente precisa pensar todos os dias, né? Quando eu cometo um pecado, eu sacrifico a Cristo novamente na cruz do Calvário. E o sacrifício da cruz do Calvário, morrendo em nossos pecados, trouxe uma separação de Jesus com Deus por um certo momento. Depois essa religação acontece, mas por um momento isso aconteceu. Está aí o peso do pecado e como nós deveríamos encarar isso no nosso cotidiano. E no finalzinho do tópico, vai dizer que esse era o nosso destino, né? Ou seja, uma morte, né? Mas Cristo tomou o nosso lugar, ele recebeu o juízo de Deus que a nós estava destinado, mas por ter recebido o juízo em nosso lugar, agora vivemos a salvação conquistada em sua ressurreição. Está lá em 1 Pedro 3,18. Então, nós vivemos no benefício daquele que morreu por nós. Então, ele se colocou em nosso lugar, ele morreu uma morte de cruz por amor a nós, e por causa disso nós temos novamente a religação, porque ele era um cordeiro perfeito,
sem mácula, sem pecado. E é por isso que ele morre uma morte de cruz, por isso que ele deveria morrer, para nos trazer de novo essa religação a Deus. Então, eu espero que tenha ficado fácil aí de entendimento, espero que, quando vocês forem passar, vocês passem da melhor forma possível para os seus alunos, mas está aí um pouco do ponto de vista e como você poderia aplicar esse tópico 2.1, que é bem extenso, mas é muito legal para se aplicar. Amém? Amém. Pode seguir para o 2. 2.2. Vamos para o 2 então, gente. Recebeu de Deus a glória e honra. Esse tópico aqui é interessante, talvez um pouco mais resumido do que o 2.1, que a gente comentou bastante tempo, mas vai dizer que, por ter se oferecido graciosamente para cumprir o plano de Deus, o Pai estabeleceu Jesus como mediador da salvação. Esse mediador é muito importante, porque o próprio Jesus, né, como eu falei em algumas menções na aula passada, ele vai se referir a ele mesmo como sendo Deus. E é isso que também deixava os judeus um pouco transtornados com eles, porque ele falava que ele era o pão da vida, ele era a água, né, da água que ele deveria dar, você nunca mais haveria sede, é o que ele fala para a mulher samaritana. Ele fala que ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida, e ele dá um ponto muito interessante: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o único caminho que nos leva a Deus novamente é Jesus, porque o homem tinha distanciado e o único que poderia reestabelecer era Cristo. Então, o único que poderia nos levar novamente a Deus era Jesus. Por isso que ele é o mediador da salvação. A salvação só é proposta ao homem por causa do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Enfim, e herdeiro de todas as coisas. Esse herdeiro de todas as coisas é justamente de todas as coisas, né? Principalmente do homem, né? E tudo mais, né? De ter restabelecido isso. E justamente por causa daquele ponto do versículo de João, que fala que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada daquilo que foi feito se fez. Ou seja, desde o momento que ele foi feito, tudo foi feito por meio dele, ele é dono e herdeiro de todas as coisas. Ele está lá em Romanos 8,17. Não é necessariamente o versículo que eu comentei, mas está lá falando um pouquinho mais sobre isso. A exaltação de Cristo está inerente, vinculada à sua humilhação. Está em Filipenses 2, 8 ao 9. E no final aqui, traz um ponto interessante que eu queria comentar um pouquinho mais com vocês. O humilde carpinteiro da Galileia, experimentado nos trabalhos, recebeu a glória e a honra por representar tudo aquilo que Deus é. E ele, depois da vírgula, ele fala amor. Assim, para que Deus venha nos enaltecer, devemos antes viver uma vida de humildade e de entrega, assim como Cristo nos ensinou. Novamente trazendo o ponto de humildade de Cristo. E olha só que interessante, gente. Se a gente pudesse colocar o ser mais humilde que passou por essa terra é Jesus, porque ele era o próprio Deus, gente. Ele se faz humano. Não tem ponto maior de humildade do que em relação a isso. É diferente você ter grandes riquezas e não viver na avareza ali das suas riquezas. É diferente. Você tem riquezas terrenas. Depois, quando você morrer, isso aqui nada vai importar. Cristo era Deus, e ele se fez carne, ele se fez homem. Então, a maior condição que o homem poderia provar de humanidade foi o que Cristo fez. Que ele se despiu da sua glória, literalmente sendo Deus, e se tornando semelhante a nós. Esse é o maior exemplo de humanidade que existe. E o ponto interessante aqui é glória e honra por representar tudo aquilo que Deus é. Ele representou tudo que Deus é. E ele coloca aqui a palavra amor. Gente, a palavra amor na Bíblia é algo muito interessante. Porque a Bíblia, se a gente pudesse colocar como um ponto crucial e uma palavra para a gente resumir muita coisa na Bíblia, é amor. Porque no início ali da história, era um Deus que criou a humanidade, é o amor de Deus pela sua criação. Mesmo o homem tendo se distanciado, é o amor de Deus para com o seu povo. Ele escolhe o povo ali hebreu para amar, para viver no meio deles. E aí nós temos novamente o amor sendo introduzido ali. Mesmo a humanidade pecando contra o Senhor, ele continuava amando, né? Mesmo não sendo recíproco, ele continuava amando e continuava intercedendo. E aí nós temos depois a vinda do Senhor e a morte da cruz do Calvário por amor a nós. Ou seja, novamente nós temos a ideia do amor, e você vê que desde o início ao final a Bíblia se resume, se a gente pudesse colocar a palavra crucial, seria amor. O amor de Deus para com o seu povo, e depois o amor do Deus encarnado para com o seu povo também. Novamente, o amor de Deus pela sua criação lá no Antigo Testamento, e agora o amor de Deus na figura de Cristo para com o seu povo. Nós temos novamente
a palavra amor. É por isso que ele vai dizer que amar a Deus, qual é os maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, por eu amar a Deus, eu preciso primeiramente amar a Deus, segundo lugar, amar a criação, que sou eu mesmo, então eu me amo, e a ponto de eu me amar, eu preciso amar também o meu próximo. Eu entendo isso como algo interessante. O Luciano Subirá fala bastante sobre isso, e fica marcado na minha cabeça. A gente precisa amar a Deus de tal ponto que nosso amor transborde, a ponto de entendermos que nós precisamos nos amar também, amar o nosso templo, que é a nossa vida, e esse amor por Deus precisa transbordar a ponto de cair também ao nosso próximo, às pessoas que estão ao nosso derredor. Então eu amo a Deus sobre todas as coisas, e o amor que eu deposito nele, eu preciso depositar na criação, que é as pessoas que estão ao meu redor, e é ao nosso próximo, né? Aquele que está ao nosso alcance. É sobre isso. Então, se a gente pudesse resumir, a palavra crucial é amor, no sentido de que Deus nos colocou para algo importante. E assim como ele nos amou, nós temos que amá-lo também. Ele nos amou primeiro. Sabe a música do Morada? Ele nos amou primeiro. Literalmente, Cristo nos amou primeiro, morreu por nós, e aí continua falando, e eu o amarei para sempre. É isso que tem faltado de nós. Temos que o amá-lo para sempre e entender que assim como ele ofereceu a sua vida, por que não oferecer a nossa vida também por ele? Se ele, sendo Deus, ofereceu a sua vida por nós, por que eu, sendo carne, sendo criação, não ofereço a minha vida por ele? E é isso. Todos os dias nós deveríamos oferecer a minha vida, a nossa vida a ele, porque ele é merecedor de todas as coisas. E é por amor. Nós fazemos por amor. Então, é sobre isso. É um Deus que, por amor, morreu na cruz do Calvário, e nós somos a criação que, por amor, deveríamos render a nossa vida por ele também. Então é isso, gente. Resumindo, a palavra crucial, amor. É por isso que em 1 Coríntios 13, né, se eu não me engano, se não tiver a caridade, eu vou botar assim, né, mas se não tiver o amor, eu não poderia transportar os montes. Se não tivesse amor, nada disso me seria como proveitoso. Então, 1 Coríntios 13 vai falar muito sobre a ideia do amor. Dê uma lida aí, vale a pena você comentar nesse tópico aí para falar um pouquinho sobre o amor e como o amor é muito bem representado. Ele fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E é sobre isso. Nós podemos vincular isso, tanto o nosso amor para com Deus, o Criador, e tanto o nosso amor para com o nosso próximo também. E esse é o tópico 2.1, né? Bem frisado aí. Se vocês puderem comentar para ver se vocês estão entendendo, vale muito a pena aí para eu conseguir também saber se vocês estão entendendo. Pessoal, vai comentando aí. Até agora não teve, mas eu acho que o pessoal assiste a live, ouve e depois anota. Então, mas quem tiver aí com a gente, tem bastante gente, temos 10 pessoas aí online. Então, você que está assistindo aí, comenta, pessoal, para ver se está ficando claro o conteúdo, que é importante a gente ter esse feedback também. Comenta aí. Então, é isso. Ó, vamos lá. A gente passou pelo 2 objetivos da lição já também, que é o apresentar a condição humana. Você não tem água aí, não? Bebe uma água, bebe água. Tem não. Tem que beber água. Tem que beber. Mas é porque eu não trouxe. Mas, ó, a gente já falou sobre 2 coisas aqui, ó. Falamos sobre apresentar a condição humana de Jesus, que é o tópico 1.1 e 1.2, e mostrar o resultado de sua obra salvífica, ou seja, ele veio em carne e ofereceu uma obra em relação a isso, que foi justamente a obra da salvação. E a gente comentou no tópico 2.1 e 2.2, e agora a gente vai para o último objetivo da lição, que é explicar as consequências da vitória da cruz. Ou seja, ele vem em carne, ele morreu por um objetivo específico, e agora nós temos a consequência do seu sacrifício, o que rendeu a nós e o que foi principal ali que aconteceu para que a gente comente, porque a história não acaba aqui. Cristo morre na cruz do Calvário, passa-se 3 dias, ele ressuscita, e a história não acaba aí, tanto que a gente ainda vive a história, vive aguardando a vinda dele gloriosa. Então, já para pensar nisso, no filme que Jesus colocou, né, onde ele é o protagonista, nós somos os figurantes, né, mas nós temos principal importância na história. A história ainda não acabou, gente. A gente ainda está escrevendo o filme. Por mais que a gente sabe o final, sabe o enredo total, a gente comentou sobre isso. Cara, isso dá uma boa pregação. A gente sabe o enredo final da história, sabe como vai acabar, mas ainda não acabou. Nós estamos na história, estamos introduzidos na história. Então, o que você tem feito aí nesse filme, onde Deus te colocou para ser importante na história também? É sobre isso. Algum comentário? Nenhum?
Gente, comente, pelo amor de Deus. Patrícia Camacho comentou: está muito claro. Outro dia eu ouvi um pastor dizer que o amor não é só um sentimento. O amor é palpável, o amor pode ser tocado. Inclusive, eu também já ouvi uma pregação onde alguns falam que o amor é uma pessoa. E essa pessoa Amém. é quem? O próprio Deus, o próprio Jesus. Por isso que é É tão verdade. palpável, tão real, né? É verdade, é verdade. É sobre isso. Então, vamos seguindo, né? Pra gente tentar acabar. Já tá ficando grande pra caramba. Vamos lá, gente. Tópico 3. Falando agora sobre as consequências do seu sacrifício. A vitória de Cristo. Ao cumprir o plano de Deus, Jesus recebeu novamente sua majestade e autoridade sobre a criação. Está lá em Efésios 1, do 20 ao 21. Ele recebeu novamente a sua autoridade, vamos frisar aqui, porque ele tinha se esvaziado. Foi o início do tópico, aquilo que a gente comentou. Ele se esvaziou, estava na sua figura humana, e quando ele cumpre o plano de Deus, morre na cruz do Calvário, ele recebe novamente sua majestade, porque agora ele volta num corpo glorificado, não na mesma condição de nós, mas no corpo glorificado, ressurreto, e novamente restabelecida a condição de Deus na vida dele, sendo Deus, né? Sua majestade. 3.1. Derrotou o diabo. Em seu ministério terreno, Jesus declarou que havia despojado Satanás do seu poder. Está lá em Mateus 12, do 28 até o 29. Satanás foi desprovido de seu domínio e poder, como afirma Hebreus 2,14. E visto que os filhos participavam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, quem reinava, né, sobre o império da morte era justamente Satanás. E aqui nós temos Jesus, mediante o seu sacrifício, tirando a força da morte. É o que ele vai continuar falando. A força do diabo estava na morte e o poder da morte estava no pecado. Mas Cristo venceu a morte, se fazendo pecado por amor a nós. Por que Cristo venceu a morte? Isso aqui é um ponto muito crucial para a gente tentar comentar. Mas por que ele vence a morte? Justamente porque ele se fez pecado. Ele não foi pecador. A partir do momento que o pecado, a gente comentou sobre isso, né? O pecado gera morte. Cristo morreu não porque ele havia pecado nele, mas ele se fez pecado. Justo, a partir do momento que é reconhecido que não há pecado nele, ele vence a morte, porque ele estava acima da morte. A gente vai falar aqui também que Cristo não estava na condição de morrer, né, no sentido de pecado, porque o inimigo depositava um domínio sobre a vida dele, mas vai dizer que ele quis morrer, foi um sacrifício, ele se entregou. É diferente de um assassinato. Um assassinato você não quer se entregar e a pessoa vai ali e comete uma atrocidade contra a sua vida. Cristo não foi assassinado, Cristo se sacrificou. Isso é muito importante. Nós servimos a um Deus que não foi assassinado. Né? Você pode ali ver os judeus ali, né? Os mestres da lei naquele momento ali, né? O Império Romano e tudo mais, sacrificando Jesus, né? Mas ele não foi assassinado. Nós não usamos a palavra assassinando Jesus, nós usamos a palavra sacrificando, porque ele se fez um sacrifício, era um sacrifício vivo, de um cordeiro puro e incontaminado. Vamos voltar aqui à ideia. Então, ele tira a força da morte justamente porque ele se fez pecado. Ele não tinha pecado, ele se fez pecado. A partir do momento que é colocado que ele se fez pecado e o pecado que gera morte, a partir do momento que ele não tem pecado, ele não precisaria morrer. E ele morre por amor a nós. E aí passa-se um tempo, ele tira esse poder. Quando a Poliana joga assim, eu vejo que eu estou muito na frente da câmera. Mas ele aproveita, não faz isso não, volta para nós dois. Ele entende que, volto para nós dois, ele entende que não haveria força sobre a vida dele, justamente porque ele se fez pecado. Ele não, eu estou frisando muito isso, mas que a gente possa entender que não foi um assassinato, não mataram Jesus, Cristo quis morrer, ele quis se sacrificar, e a partir do momento que ele se sacrifica, ele nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Foi mediante ao seu sacrifício e por causa do seu sacrifício que nós estamos aqui. Às vezes a gente pode pensar, poxa, né, coitado de Jesus. Você pode se encarar ali lendo Isaías ou lendo o sacrifício de Jesus nos evangelhos como algo triste, foi algo realmente triste, mas foi por causa do seu sacrifício, da sua morte, que ele nos deu vida. Então, sempre quando você lê as passagens, leia assim, com o entendimento de que foi algo triste,
no sentido das atrocidades que ele passou, mas foi algo que nos trouxe a felicidade de nos termos livres, sermos libertos por amor a ele. Por amor a ele, por amor dele por nós. Então foi por causa disso, é por causa disso que nós estamos aqui, e foi mediante o sacrifício de Jesus que eu tenho a oportunidade hoje de falar com vocês. É mediante o sacrifício de Jesus que nós podemos dar a nossa aula na escola dominical, ter o nosso culto no dia de domingo, na quarta, na sexta, seja no dia que for. É mediante o sacrifício de Jesus que eu tenho a oportunidade de falar com alguém num meio de transporte, onde quer que eu esteja, que eu possa falar do amor dele. É mediante o sacrifício de Cristo. E se não fosse por causa desse sacrifício, se não fosse porque ele haveria de vencer a morte depois, a gente não estaria aqui. Então, o sacrifício dele, a morte dele, nos trouxe vida, e vida em abundância, e nos libertou. E é justamente o que fala o 3.2 agora, a ideia de libertar os cativos. Cristo nos fez livre. É o que a gente vai comentar agora no 3.2 para finalizar. Algum comentário? Sim, ó. Patrícia começou de novo, que está claro. E aí ela falou, a cruz era para mim e para você, nós pecadores, né? Mas nós não estávamos na cruz. Se existe amor maior, eu desconheço. Exatamente, não existe. Simplesmente não existe. Nossa, como Deus é perfeito. Plano perfeito. Você só comentou. É isso, plano perfeito. Renascer presa aí, plano perfeito. E é justamente isso, gente. Pô, se você é da Assembleia Raiz aí, você já cantou muito essa música aí nos cultos. E é sobre isso, né? É um plano para salvar, um pacto para selar, é sobre isso. Jesus, ele veio para cumprir, né? Ele veio para morrer. Essa revista é muito boa. Eu gosto muito dessa ideia, sabe? Enfim, gente, vamos lá. Vamos concluir, então? Eu espero que vocês estejam entendendo, né? Enfim. Espero que sim. Se você não entendeu muito, você pode voltar na live. Ou, se você quiser, você pode perguntar também, que a gente volta aqui. Sei que a hora já está avançada, mas a gente pode sim comentar que vale mais a compreensão do que o tempo, né? Então, é sobre isso. Vamos lá, gente. Libertou os cativos. Sabe a ideia de que o sacrifício dele nos tornou livre? É justamente isso. Antes de Cristo, estávamos presos em nossos pecados e condenados à morte. Está lá em Efésios 2:1 até o 6. No entanto, através da sua ressurreição, nos ressuscitou com ele para reinarmos no mundo espiritual e no porvir. Ou seja, a partir do momento que ele nos ressuscitou, nós estávamos mortos. Por quê? Porque o pecado havia nos matado, né? Justamente é o que eu estou comentando aqui. Lá em Adão, Cristo, né? A gente entende que o pecado leva à morte, né? Pode não ser no sentido uma morte ali terrena, física, mas é uma morte espiritual. E Cristo, quando morre na cruz do Calvário e nos coloca de novo na história, ele nos ressuscita. Isso é muito importante. Ressuscitou com ele para reinarmos no mundo espiritual e no porvir. Essa libertação não foi alcançada por nossos próprios méritos ou pelas nossas próprias forças, mas é recebido pela fé em Cristo. Olha só, gente, que interessante. Isso aqui é muito bom. Bota aí pra gente, amor, por favor. Efésios 2:8. Vamos comentar aí. Não é o versículo que aparece aqui, mas é o que fala sobre o que a gente quer comentar. Não é pelos nossos próprios méritos ou pelas nossas próprias forças, mas é oferecido e recebido pela fé em Cristo. Efésios 2:8. Você quer minha versão NVT ou você quer do Google mesmo? Tanto faz, acho que as duas traz a mesma. Bota na do Google aí, bota ao meio da revista corrigida. ARC. Essa é muito boa. ACF? Não, né? ARC, ao meio da revista corrigida. ARC. Botei. Pode ler? Pode. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui é bom demais, Olha só, a gente precisa entender isso. Isso aqui, para todo novo convertido, isso aqui é muito importante. E é para quando você entende que a religiosidade não pode entrar no seu coração. Vai dizer em Efésios 2:8 que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não vem das obras, né? Ele vai continuar falando para que ninguém se glorie. Ou seja, não é meritocracia. Estar com Deus, estar no grande dia com Ele, viver para a eternidade com Ele, nunca vai ser sobre meritocracia. Porque não é sobre o que eu faço para alcançar, é sobre o que Ele fez e que me permitiu alcançar. Vamos botar aqui? Cristo morreu na cruz do Calvário.
né? E por amor a ele, eu tenho a capacidade de viver com ele, através das minhas escolhas, através do meu cotidiano. Então não é mediante o que eu faço, é mediante o que ele fez. Porque, novamente, se eu morresse na cruz do Calvário, era um sacrifício em vão, porque eu sou um ser pecador. Poliana é um ser pecador, cada um que está assistindo essa live, caso você não saiba, deixa eu te contar, você também é um ser pecador, porque nós somos seres pecadores. O único que foi perfeito, o único que é o Cordeiro puro, imaculado e perfeito, é o Senhor Jesus. Então, quando ele morre na cruz do Calvário, ele nos dá essa oportunidade de entender que não é meritocracia, não é mediante quanto tempo eu passo em oração, não é mediante se eu já li a Bíblia 30, 40, 50 vezes de capa a capa, não é sobre isso. É sobre a condição do meu coração de reconhecê-lo. É sobre a condição do meu coração de entender que não é meritocracia, mas é mediante o que ele fez por mim na cruz do Calvário. Ou seja, eu não faço para ser salvo. Por eu ser salvo, eu faço. Eu gosto muito de fazer isso. Você precisa entender isso. A gente precisa entender. Fale isso para os seus alunos. Um novo convertido precisa entender que não é mediante ao que ele faz, é mediante ao que Cristo fez. Então, por Cristo fazer, nós reagimos. Sabe a ideia de ação e reação? Cristo já fez a ação de morrer na cruz do Calvário. E eu faço a reação de pregar sobre ele, de falar sobre ele e de comunicá-lo a todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de fazer, de dar uma aula na escola dominical. Então é sobre isso. É sobre a ideia de entendermos que o amor precisa estar ali no ápice de tudo e entendemos que é meritocracia, que não é sobre meritocracia, é sobre o que ele fez. Então, por ele ter feito, eu faço também. Então, nunca vai ser sobre você chegar ali com seu cartãozinho de membro e falar, eu sou membro da Assembleia de Deus há 30, 40, 50 anos. Não é sobre isso. Não vai ter, então você tem um lugar especial, você é crente há muito tempo, vem para cá. Não é sobre isso. É sobre a condição do nosso coração, de entendermos que nós vivemos por gratidão ao que ele já fez. Então, por tudo que ele fez, eu faço também. Porque se ele fez por mim, eu preciso fazer um pouquinho por ele também e preciso comunicar esse evangelho ao quem está ao meu alcance. É sobre isso, não é meritocracia. E no final ele vai dizendo, na fé em Cristo, né? Pela graça sois salvos por meio, pela graça sois salvos, esqueci, leia para mim de novo. Pela graça sois salvos. Ih, fechei, pera. Oxa. Pera. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. Segura aí. Tá bom. Por meio... Pela graça sois salvos por meio da fé. Fé em quem? Fé em Cristo. Ou seja, se eu sou salvo pela graça que foi me dada por ele, eu só vou ter essa salvação se eu reconhecer o sacrifício dele. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, a fé em Cristo Jesus, que é o único caminho para o Pai. Ou seja, se eu sou apenas uma pessoa boa, né? Eu sou uma pessoa boa, eu faço ajuda aos pobres e tudo mais, não é sobre isso. É sobre um reconhecimento de fé. Fé na figura de Jesus, na figura do Filho de Deus. Ou seja, eu não posso viver uma vida apenas sendo uma pessoa boa por si só, fazendo bem. Não é sobre isso. Eu preciso entender e reconhecer que eu sou um ser pecador e que o único que me lavou e me remiu é a figura de Cristo na cruz do Calvário e me deu um livre acesso novamente ao Pai. Então, pela graça sois salvos, a graça dele, por meio da fé nele. Ou seja, eu preciso, para herdar a salvação, crer no Filho unigênito do Pai. E isso é muito importante. Tente não falhar nisso, né? Por isso que você está aqui nesse vídeo. E no final, né, Helena, aí pra gente concluir, né? Pelo amor de Deus, né? Já devem estar cheios de me ouvir, mas ele vai dizer que em sua obra expiatória e sua ressurreição, está lá em Efésios 2:9, que a gente já comentou. E o final do tópico fala: agora não podemos mais viver na prática do pecado e em rebelião a Deus, pois se somos filhos de Deus, o Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida santa e agradável a Deus. Então, ou seja, nós não estamos mais debaixo da condição do pecado, Cristo nos livrou do pecado, mas nós somos seres pecadores sim. Então, a partir do momento que nós falhamos e erramos, nós temos que tentar recalcular a rota, acertarmos novamente com Deus e continuar tentando. Mas essa tentativa não pode ser com tentativa e falha a todo momento. A gente precisa sempre reconhecer e precisa sempre melhorar. Eu falo isso para vocês, né? Mas falo novamente que tudo bate primeiro aqui. Então, a gente precisa corrigir, recalcular a rota e fazer o nosso melhor a cada dia. E, novamente, nós somos livres em Cristo. Sabe a ideia de liberdade que o mundo te traz? Na verdade, é um aprisionamento.
porque você estaria sendo sujeito aos seus próprios desejos e suas próprias paixões. Quando Cristo nos faz livre, ele nos faz livre no sentido de entender que eu não preciso de uma cerveja para me fazer feliz, eu não preciso de uma droga para me fazer feliz. Eu preciso única e exclusivamente reconhecer a Cristo como único e suficiente Salvador e saber que ele me deu a oportunidade de ser livre nele, para um dia estar com ele para toda a eternidade. Então é sobre isso. É sobre o que nós aguardamos, sobre o que nós esperamos, e nós somos livres, aguardando estarmos para sempre com ele. É sobre isso. Que lição gostosa de comentar. Meu Deus do céu, muito bom, Jesus. Agradeço ao Senhor, muito obrigado pela clareza da sua palavra e por podermos falar sobre ela livremente, né? Muito obrigado, Pai. Amém. Eu falei, gente, eu falei que ia ser uma pregação. Lá no início eu avisei e foi. Foi muito legal, né, gente? Vou dar aqui os comentários, ó. É perfeito como toda a Bíblia, tem como assunto central Cristo. E com o sacrifício de Isaac e Abraão nos ilustra claramente o sacrifício de Jesus. Amo demais a palavra de Deus. Muito bom seu comentário, Bruno. É isso aí. Marcos José comentou, ok. Não sei se é ok, entendi. Ok. Então você comentou, a honra e glória vem para aqueles que são humildes. Exatamente. E agora no finalzinho chegou um comentário muito legal. Davi Anderson Almeida Rosa, assistindo em Portugal. Mais longe, Portugal. Deus te abençoe. Será que é o irmão da Roxana? Fiquei pensando que o irmão da Roxana também. Não era. O irmão da Roxana não era Rômulo também? Ela tinha falado sobre isso. Acho que era Rômulo, Acho que era Rômulo. Então é outras pessoas de Portugal. Que legal, gente. Muito bom. Muito bom ter você por aqui, Davi Anderson. A Dila Oliveira comentou, 1 Pedro 1, 19 e 20. Diz que Cristo é o Cordeiro imaculado e escolhido antes da fundação do mundo. Ele quis se doar por nós. Ela fechou com chave de ouro no versículo que você já falou lá no início, né? Muito legal. Tá ligadinha aí na live, gente. Muito bom. Posso ler a conclusão? Pode, por favor. Conclusão. Como Deus, Jesus tem a capacidade e o poder para nos socorrer nas tribulações e tentações. Por que ele tem essa capacidade? Justamente porque ele viveu tudo isso, né, gente? Então, esse é um resumão da aula de hoje. Muito bom, Rômulo. Vamos de oração? Vamos lá, vamos orar. Vou retomar aqui, vou retomar o slide. Oremos para que, diante de um mundo apóstata, nos tornemos cada vez mais dependentes de Cristo e de sua graça. Vale lembrar que também agora a gente vai fazer um momento de oração para os aniversariantes aí de abril. Era que a minha luz caiu. Amém, gente. Oremos? A luz caiu? Oremos. É meu ring light. Comenta aí. Piana, apaga a luz. Oh. Vai. Oremos. Deixa eu ler de novo. Oremos. Amém. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por todo esse momento que nós passamos aqui em live, essas 1h30 que nós falamos aqui sobre a sua palavra. Amado, é tão gostoso poder termos a liberdade de comentar sobre o seu evangelho, falarmos do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, por termos uma boca capaz de comunicar e falar do seu amor, tanto verbalmente e também quando nós não precisamos expressar verbalmente, que as nossas ações corroborem e correspondam para um Deus que nos lavou e nos remiu. Pai amado, nós queremos pedir que o Senhor nos torne cada vez mais capacitados para viver a sua palavra, que diante desse mundo tanto apóstata, né, que tem abandonado a fé, que tem cada vez menos acreditado na sua obra na cruz do Calvário, que nós possamos ter um coração voltado para o Senhor, um coração que nunca se esqueça, Pai amado, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Pai amado, que o Senhor possa nos proteger, nos guardar, nos livrar. Pai amado, que a tua palavra, né, que tem se cumprido, falado que o amor de muitos esfriaria. Nós oramos para que quem está aqui nessa live, aqueles que estão participando, os seus liderados também, em cada canto do Brasil e do mundo, Pai amado, que nós venhamos a ser a geração que esteja cada vez mais aguardando a sua vinda gloriosa. Que nesse mundo onde o amor de muitos esfriaria, nós venhamos a estar para sempre queimando e aguardando a sua vinda gloriosa, Pai amado. Que esse esfriamento nunca chegue aos nossos corações. Nós oramos
para isso, e eu oro por cada professor que vai ministrar a sua aula no domingo, para que o Senhor abençoe em nome de Jesus e que possa transmitir da melhor forma possível para os seus liderados. Oramos também, Pai amado, pelos aniversariantes de abril. Abençoe, Pai amado, a Patrícia, que já fez aniversário, a Sossô, que o aniversário dela é amanhã, e também a Milena, que está aqui com a gente, que o aniversário dela acho que ainda vai chegar, mas é nesse mês de abril. Abençoe também a minha irmã, que faz dia 25 de abril também, faz aniversário. Agradeço muito pela vida da Jéssica. Pai amado, muito obrigado por todos. Abençoe cada um que está fazendo aniversário esse mês, que essa data se repita ainda muitas e muitas vezes, Pai amado, na vida deles, na vida dos seus familiares, que eles possam comunicar, se agradar com aqueles que estão ao seu derredor, aqueles que querem o bem deles, em nome do Senhor Jesus, e que, Pai amado, cada ano que se passa na vida deles, que eles estejam cada vez mais firmes nas suas promessas, firmes na sua casa e aguardando a sua vinda gloriosa. Abençoe na sua saúde física, no seu corpo físico, no seu corpo mental, e abençoe cada um que tem feito a sua obra, que tem feito o seu melhor em prol do reino do Senhor. Muito obrigado por tudo, eu oro por todos, e abençoe a vida de cada um, cada aniversariante do mês de abril, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, e amém, e amém. Amém, pessoal. Muito obrigada a você que ficou até agora na live, a você que está assistindo também essa aula gravada. Muito obrigada, uma excelente aula e até não se esqueça de se tornar apoiador do nosso projeto, curtir o vídeo, compartilhar, ativar o sininho para sempre que a gente voltar aqui no canal você receber a notificação. Não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais, que é muito importante ter você mais pertinho. Um beijo, até a próxima aula. Tchau!